Dorime, interrimo ad appare dorime. Salve, turma! Bom dia, filósofo e professor Victor Hugo aqui. Vamos para mais uma aula. Então, a gente muitas vezes entende a inteligência artificial, né, como só artificial. É a nuvem. E como sempre eu falo nas minhas aulas, né, esse artificial ele é muito material. Ela depende da inteligência humana. Então, vamos falar sobre inteligência artificial hoje, mas como eu sempre gosto de trazer nas minhas reflexões, nas minhas aulas, trazer a coisa mais física, né? E não só esse etéreo, né? Essa ideia de que nada que seja virtual existe no mundo físico, né? Ou não tenha consequências, né? Vamos lá. A inteligência artificial, a gente conhece diversas plataformas aí. De repente você pode usar ela para fazer uma prova, para montar algumas imagens, para te responder algumas perguntas. Enfim, ela é usada de diversas maneiras, né? E ela sempre responde a nós, né? A gente acha que está conversando com alguém, até parece, né? Ela simula isso, né? Uma simulação de uma conversa, né? Tem até filmes que discutem isso, né? Tem um filme Ela, com o Joaquin Phoenix, dirigido por Spike Jonze, muito bom. Um homem que se apaixona por uma inteligência artificial, né? É uma voz que vai conversando com ele e que simula uma namorada. Muito interessante. Já deixo essa recomendação aqui como entrada nessa reflexão mais filosófica da coisa. Então vamos lá. Toda imagem que a inteligência artificial possui no seu banco de dados, ela é, como que eu posso dizer? Ela é colocada em pastas, certo? Para que a inteligência artificial possa entender o que cada coisa é, ela precisa de colocar em pastas e com a linguagem para que ela possa entender, né? Não sei se você sabia, mas a inteligência artificial não aprende o que é um gato da mesma forma que um ser humano aprende no decorrer da nossa vida. Então, como é que funciona isso, né? Normalmente, via de regra, o que uma empresa de inteligência artificial, uma grande empresa, começa, toda precisa ter dados. Você vai ouvir muito isso. Quando você ouvir sobre inteligência artificial, você vai ouvir sobre dados, né? Extração de dados, o banco de dados daquela inteligência artificial. Por quê? Porque vamos lá. A gente não sabe qual que é o objetivo dessa inteligência artificial, né? Às vezes você não sabe. Mas vamos supor que eles compram um pacote de dados. E essa inteligência artificial que eles estão querendo fazer, ela vai transformar o que você pedir em um desenho, uma imagem. Então, assim, para que a inteligência artificial entenda quando você diz gato, uma pessoa, um funcionário dessa empresa vai ter que ensinar para inteligência artificial o que é um gato. Não necessariamente vai falar, o gato é um bicho, isso não. Esse funcionário vai criar numa pasta, vai colocar lá, toda vez que alguém digitar o código gato, é essa imagem que essa pessoa está se referindo. Toda vez, aí ela vai ter que criar uma outra pastinha lá. Toda vez que alguém colocar o código lápis, é sobre essas imagens que essa pessoa está se referindo. Aí você pode falar, nossa, mas
tem milhões de imagens, né? Nossa, o mundo é tão complexo. Será que cabe tudo isso em pastinhas? A resposta é não. Porém, esse é um emprego que as empresas que dão serviço de inteligência artificial, que fundam uma inteligência artificial, elas contratam ao redor do mundo pessoas para ficar ali escrevendo item por item, colocando nas pastinhas do data, né, do banco de dados, o que é o que. Olha, isso aqui é um gato, eu vou jogar para cá. Por quê? Essas empresas, elas compram milhares de imagens e alguém vai ter que colocar imagem por imagem, pasta por pasta. Olha, isso daqui é um óculos, isso daqui é um carrinho de bebê. Sim. Então, é muito trabalho e paga-se pouco. Coloca, dá uma pesquisada depois você. Basicamente, toda imagem alguém vai ter que colocar em pastas, né? E aí, vou encher essas pastas dessas milhares. Isso é um trabalho que pessoas fazem, tá? Não é a máquina. Sabe esse aprendizado profundo que dizem que, né, que a inteligência artificial, ela sabe? Não. São pessoas que, item por item, vão fazendo, vão mostrando o que é aquilo, o que não é. Então, é um trabalho que exige muito tempo e, normalmente, são 50 imagens que uma pessoa tem que nomear por minuto. Então, para que ela possa receber esse dinheiro, elas ganham por hora. Então, por minuto, você tem que 50 imagens, né? Gato vai para essa pasta, lápis para essa, pessoa nessa, pessoa naquela. E a gente vai, né? Você tem que entender isso porque você vai meio que tirando da sua cabeça, né? Aquela ideia de que, nossa, eu falei para ela desenhar, ela desenhou, né? Meu Deus, né? Não é bem assim, tá? Isso é a primeira parte, né? Acho que é ainda a parte assim de leve, né? E outra coisa, a inteligência artificial, né? Imagina, né? Ela comprou milhões de dados. Para onde vai esses dados? Outra coisa, outro mito. Se você achava que era para nuvem, você acha que essa nuvem é o quê? Essa nuvem está lá em cima? Primeiro, o seu celular que acessa o mundo digital não é celular. Aliás, ele é um smartphone, mas ele não é um fantasminha, né? Você não vê por telecinese, né? Ou um holograma. Você tá com um dispositivo na sua mão. Sua bateria tem lítio, né? Tem aí chips. Então, né, para onde vai todos esses dados? Se você está segurando um dispositivo físico na sua mão para ter acesso ao vídeo, para ter acesso às redes, os seus dados da mesma forma vão para um data center, que é o que as empresas de IA têm, os famosos data center, né? Então, assim, você imagina agora, né? Eu falei como é que funcionava esses dados, né? Que muita gente fazia taxonomia, se eu não me engano essa palavra, né? Posso estar errado. Faz lá, né? Palavra por palavra, isso aqui é um gato. Ensina para a inteligência artificial o que é. Aí todos esses dados que a comprou, a empresa comprou, vai para um data center, né? Um lugar gigantesco, né? Você dá uma pesquisada depois. Gigantesco assim, tem muitos data centers no Brasil. Você fala, nossa, que da hora. O data center, ó, top, tem data center no Brasil, nossa, que chique. As Big Techs, né? As Big Techs são as grandes empresas, tá, pessoal? Microsoft, Google. Nossa, tô investindo em data center aqui, então vamos lá. O data center, ele é ligado numa tomada, né? Eu não sei você, mas eu preciso carregar o meu smartphone. É energia. Você tá entendendo que essa ideia de inteligência artificial,
de nuvem, não é assim algo tão digital assim, né? É um outro mundo. Não, ele exige energia. E vamos lá, para que se mantenha um data center ligado, energia praticamente de uma cidade, de mais de 100 mil casas, só para manter um data center ligado. É energia de mais de 100 mil casas, assim. Então você imagina por mês quanto um data center gasta de energia. E todos esses computadores, são assim, computadores de última linha, usam de energia, eles esquentam. E como é que refrigera isso? Meu filho, é água, né? Nossa, tá faltando água aqui na quebrada. Meu Deus, vamos economizar. Economiza. Mas os data centers bebem litros e litros de água só para manter aquilo refrigerado. Tem casos, olha só, tem casos em que se desvia um rio só para refrigerar os data centers. Para refrigerar, né? Como é feito, né? Aí toda a infraestrutura do data center, né? Como se fosse uma certa, quando você vai tornar o ar ali mais, tem até um aparelho umidificador de ar. Tem isso nos data centers para refrigerar, então essa água é desviada para lá. Então pronto, aí você viu, né? Ah, para me fazer a fotinho lá, para ele fazer aquele desenho para mim, então alguém precisou marcar o que era o que. Já não é inteligente, precisou de alguém. Aí para onde vai meus dados não é para nuvem, é para um lugar, é o data center. Ah, e tem aqui no Brasil, tem. Ah, e gasta energia, gasta. Ah, e vai água, vai. Ah, então não é tão nuvem assim. Não. Aí é que tá. As Big Techs, elas se utilizam desse artifício para que não precise prestar contas juridicamente do meio ambiente, porque afinal é uma inteligência artificial, afinal é uma nuvem. Então, viu que eles dão uns passos para trás, né? Até aí, beleza. Você fala, não, mas até que vai, né? Tem outras empresas que fazem a mesma coisa. E os dados? Vamos voltar para os dados? Esses dados que a empresa comprou milhares de imagens. Da onde você acha que ela tirou essas imagens? Do banco de dados da onde? Do seu smartphone. Quê? Não, do meu não. Eu entro lá naquele aplicativo lá, mas não, ele é de graça. Imagina que ele ia fazer isso comigo. Ele é de graça até a página 20, porque toda a imagem que você sobe na plataforma deles é deles. Já parou para pensar nisso? Toda imagem e vídeo que você sobe na plataforma deles é deles. Esse vídeo que eu tô gravando agora é deles, eles podem usar. Até então eu tô fazendo uso da plataforma deles. E toda vez que uma empresa, uma indústria tecnológica vai usar os dados, quando elas não vendem, elas já têm o próprio. Por exemplo, o Google, ele já tem o banco de dados deles. As fotos, se você for atrás dos dados dele, que eles não podem dar, isso daí é deles, é os nossos dados. Você não usa o Gmail? Você não troca mensagens lá? Então eles têm o direito de usar aquelas conversas para ensinar as IAs como é que é a conversa, como é que se dialoga. O YouTube, eles usam de diversos vídeos só para treinar. Não tem a tradução agora aqui. Como é que você acha que foi feito isso aí? Usaram milhares de vídeos daqui dessa plataforma para treinar as inteligências artificiais. Então, esses dados também são os nossos dados. Eles usam os nossos dados para treinar a inteligência artificial. Ah, é o meu. Nossa, aquela foto lá que eu postei vai servir para quê? De repente,
O estagiário, que normalmente eles não efetivam ninguém, só dá emprego para estagiário, só terceiriza só o emprego, ele subia a sua foto para humano, ou de repente a pessoa num bar. E aí entra para um outro problema, que no livro Atlas da IA, a Kate Crawford vai dizer que é você compactar um mundo que é tão complexo numa caixinha deles. Porque como é que você compacta um mundo para você ensinar para a inteligência artificial? Você entendeu isso? Porque um gato ele pode ser 1 milhão de coisas. Um gato, de repente a gente tá falando do quê? Do gato de botas? De repente a gente tá falando de um gato, de um conto? Ou de repente a gente tá falando de um gato, de um filme que a gente viu? Ou um gato no sentido de, nossa, que homem bonito ou mulher bonita? E não necessariamente no sentido de animal. Você tá entendendo como esse compactar um mundo complexo numa caixinha de inteligência artificial, ele empobrece o mundo? Por isso que, nossa, aí é que vem as alucinações da IA, né? Que falam as alucinações, né, da IA. Que é, nossa, eu falei para ela escrever uma coisa, ela fez outra. Não é que errou, é porque na pastinha que colocaram a imagem de um filtro, vou dar outro exemplo aqui, isso aí de exemplo de gato, de filtro. De repente você estava procurando filtro de barro, ele achou que era filtro de foto. Por quê? Tá tudo na mesma caixa. E a partir do momento que a gente vai colocando tudo nessa caixa, a gente vai empobrecendo o mundo, né? O que essa autora nesse livro diz, Atlas da IA, Kate Crawford. Diga-se de passagem, recomendo, um excelente livro para que você entre nessa discussão. Então, empobrece o mundo, né? A gente colocar tudo numa caixinha, né? Esse aqui é o gato, esse aqui é uma moto, né? Poxa, moto, pode se referir a moto, tantas coisas. De repente você está querendo falar de uma moto no desenho, ou aí já entra em outro assunto também O Mundo Não Existe, de Marcos Gabriel. Então, concluindo toda essa aula, né, que a gente seguiu até aqui, dos dados, daqui a pouco a gente viu como eles são rotulados, né. Então a gente vê realmente, né, eu estava percebendo isso, e fica aqui uma reflexão minha, né, é uma redução do humano, né, às redes, né. E hoje em dia, por exemplo, se você não tiver muitos seguidores, você não tem muito proveito, né? Sinal que tem alguma coisa errada, você não é muito relevante. Se o seu vídeo não engaja, ele tem algum problema no seu conteúdo, né? E você tem que falar o que tá todo mundo falando. Então é uma redução, né? Então o mundo vai ficando cada vez mais sem cores, né, nas redes, porque surgem os menóquios, né? Fica para outro vídeo, os menóquios, que basicamente é a gente falar do que tá todo mundo falando, e surgem aí tantos especialistas, não? Eu ouvi esses dias, eu achei engraçado, são os tudólogos. É isso, gente, a aula ficou um pouco extensa, mas tem que ser extensa, tem que falar um pouquinho mais. Outra coisa também das redes, né? Tem que ser tudo rápido, né? Que ninguém quer mais ficar até o final. Se você gostou, se inscreva, comenta aí de maneira respeitosa. Até a próxima, turma.